Olá, boa noite. Boa noite. No Vaticano, um novo rito. Edição do livro litúrgico para as exéquias do Papa simplifica funeral. E no último episódio da série Abusos Sexuais na Igreja, o passo a passo da investigação para punir quem pratica o crime. Secretaria de Transporte e Procon de São Paulo realizam ação para instruir os consumidores na Black Friday. Cartas no espaço. Força Aérea Brasileira lança foguete de experimentos e leva cartas estudantis. Canção Nova se prepara para o Osana Sergipe amanhã. Osana Aracaju. Evento será amanhã, com boa expectativa de público. Em Belo Horizonte, coral, presépio, igrejas barrocas na iluminação natalina da cidade. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Você acompanha agora o último episódio da série Abusos Sexuais na Igreja, Investigação em suas fases. Vamos conhecer o passo a passo do processo de investigação feito pela Igreja para punir quem pratica o crime. Crianças, adolescentes ou maiores vulneráveis invadidos em sua sexualidade. Para coibir este delito considerado grave pela Igreja, o Dicastério para a Doutrina da Fé elaborou em 2010 normas ainda mais rígidas, aprovadas pelo Papa Bento XVI. É de responsabilidade do próprio dicastério julgar este tipo de crime contra os costumes. Não podemos dizer que a Igreja toda já está pronta para enfrentar este tema com a credibilidade e consistência que se gostaria. Mas vejo que, se observarmos, os últimos 10, 20 anos, tivemos passos importantes e há ainda muitos passos a dar para que a Igreja seja um espaço seguro e possa oferecer também um espaço em que a pessoa se sinta acolhida e respeitada em sua dignidade. Os santos padres têm insistido muito que tais realidades devem ser enfrentadas com muita imparcialidade, muito rigor e também muito senso de justiça e de caridade. Denunciar para as autoridades competentes é o primeiro passo para o início de uma investigação. Tudo começa com a denúncia que tem que ser feita diretamente ao bispo diocesano ou ao vigário judicial ou ao pároco, que tem que levar essa denúncia até o bispo diocesano, até o vigário judicial, que vai apresentar ao bispo diocesano. E aí, nesse momento, inicia, quando o bispo percebe que há uma denúncia verossímil, né, que no direito a gente pode dizer, quando existe elementos que aquela denúncia é verdadeira, o bispo então abre um procedimento que é chamado investigação prévia. O único caso em que não é obrigatória a investigação prévia é quando ela é inteiramente supérflua. Fora disso, se a notícia for verossímil, deve-se iniciar a investigação. É na investigação prévia que a pessoa denunciada é ouvida. Testemunhas do suposto crime também precisam colaborar com o processo investigativo. Desde o primeiro momento da suspeita, o padre ou o agente de pastoral denunciados devem ser afastados do seu ofício para salvaguardar a comunidade local enquanto as investigações acontecem. Durante a investigação prévia, não se fala de direito de defesa, nem de apresentar a sua defesa, mas de apresentar as suas considerações. O Código de Direito Canônico afirma que a duração de uma investigação de abuso sexual praticado por membros da Igreja deve estar de acordo com a finalidade do caso, ou seja, ser proporcional à existência de material suficiente para a conclusão. Compete ao bispo ou ao superior que conduz a investigação ou ao seu responsável ponderar se ele deve ser comunicado ou não. Normalmente ele é comunicado e quando isso acontece, ele é convidado a apresentar as suas considerações. Ainda é uma fase inicial,
Não se trata aqui de um processo onde ele é acusado formalmente. Na igreja se distingue entre investigado e acusado. A Igreja Católica é vista internacionalmente como instituição religiosa que reconhece o valor da dignidade humana. Jesus Cristo é o modelo a ser seguido. Por isso, os agentes que constituem o corpo da Igreja precisam estar cada vez mais atentos a essa realidade diante de suas ações. É preciso, enquanto Igreja, ter a consciência do dever de proteção, fazendo do enfrentamento do abuso sexual uma mudança de ação pastoral que acolhe e ama cada vez mais o Filho de Deus. A igreja em todo o mundo se prepara para a abertura do Jubileu da Esperança. Na Diocese de Petrópolis, região serrana do Rio, a expectativa é de engajar toda a comunidade local. O encontro com jornalistas aconteceu na Mitra Diocesana de Petrópolis, na região serrana do Rio. Um dos principais destaques para o próximo ano é o Jubileu da Esperança, que é um chamado à ação. O objetivo é incentivar a solidariedade e a compaixão entre os fiéis por meio de iniciativas que ajudem as comunidades mais vulneráveis. Que haja não apenas uma participação momentânea, que não sejam apenas eventos, mas que seja o deslanchar de processos de transformação dos corações, das mentes e da realidade em volta. A expectativa é gerar um grande momento de evangelização. Afinal de contas, o jubileu não é um evento, o jubileu é um momento religioso. Durante o encontro foi apresentada a programação para a abertura do jubileu, além de discutirem as diversas atividades planejadas para 2025. O objetivo é promover uma interação não apenas com a comunidade, mas com toda a sociedade. A Diocese de Petrópolis espera que este jubileu não apenas reforce os laços da comunidade, mas também abra espaço para diálogos e reflexões sobre temas atuais. E o Jubileu da Esperança vai ser a renovação. Conheço o Dom Joel, que é o nosso bispo agora, né? Então eu acredito que o jubileu vai ser renovação, resgatar os cristãos perdidos. O jubileu é um momento de graça em que todos são convidados a refletir sobre a própria vida, buscando um caminho de reconciliação e esperança e encontrando luz onde há escuridão. O Vaticano divulgou a nova edição do livro litúrgico para as exéquias do Papa. O rito simplifica o funeral. As mudanças foram feitas a pedido do Papa Francisco. As exéquias são cerimônias religiosas realizadas após a morte de alguém. Em se tratando do Papa, chefe máximo da Igreja Católica e do Estado da Cidade do Vaticano, o rito anterior previa um funeral com 3 estações. A primeira estação começava com a constatação da morte do pontífice, que era feita no quarto do pontífice. Depois o corpo era preparado, colocado numa espécie de plataforma onde ele ficaria em exposição durante o tempo dos funerais e era trasladado para a Basílica de São Pedro. Na Basílica, a segunda estação começava com a visita dos chefes de estados, cardeais e de todo o povo de Deus e terminava com a última encomendação, onde o corpo era então colocado dentro de 3 caixões, de cipreste, chumbo e carvalho. Na terceira estação, acontece o sepultamento na cripta do Vaticano. Essas 3 estações, que é de modo total, os funerais do Papa, que depois se estendia por 9 dias de celebrações exequiais, enquanto se preparava toda a estrutura para começar o conclave para a eleição do próximo Papa. Com a morte do Papa, existe um conjunto de ritos assegurados quer pela tradição da Igreja, quer por a estrutura que existe, de proceder a um conjunto de rituais que levam, por um lado, a certificar que o Papa efetivamente está morto e, por outro lado, a proceder a todo um conjunto de realidades que vão ser, nesse momento, iniciadas em função da sua morte. Neste mês foi publicada a segunda edição do Ordo Exequarium Romani Pontifices, o livro litúrgico para as exéquias do Papa, elaborado pelo Departamento das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice.
De acordo com o livro litúrgico, a constatação da morte não mais será feita no quarto do falecido, mas na capela. O corpo será colocado imediatamente dentro do caixão. Com isso, o corpo estará no caixão aberto para a veneração dos fiéis. Houve também a eliminação dos tradicionais 3 caixões, de cipreste, chumbo e carvalho, durante o funeral. As músicas, elas não são mais colocadas no rito já pré-escolhidas, mas agora se abriu a possibilidade de escolher toda uma gama de cantos contidos no gradual romano, a possibilidade do Romano Pontífice ser sepultado num outro lugar, que não a Basílica de São Pedro. O Papa Francisco já manifestou o desejo de ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. As mudanças, de acordo com o mestre de cerimônia pontifício, salientam os aspectos do pastor que está sendo sepultado e não do monarca. Não podemos esquecer a história, o Estado pontifício, o Papa era um monarca. Então, é muito mais para salientar essa função pastoral do Romano Pontífice do que o seu poder monárquico. No próximo bloco, a operação do Exército monta um hospital de campanha no Centro de Evangelização da Canção Nova. E foguete lançado pela FAB leva cartas com mensagem de esperança ao espaço. O maior treinamento do Exército Brasileiro, a Operação Perseu, utiliza a estrutura da Canção Nova como base militar de apoio e montou um hospital de campanha no Centro de Evangelização. Vamos agora ouvir falar com Matheus Alves, que está no local e tem as informações. Boa noite, Matheus. São quase 8.000 militares do Exército Brasileiro, dos 5 comandos do Exército Brasileiro, que estão espalhados pelas cidades do Vale do Paraíba. E aqui a Canção Nova, como você bem disse, Mauricéia, é um desses pontos onde estão reunidos quase 400 militares. Boa noite a você, ao Sabará e a você de casa que acompanha o Canção Nova Notícias. Eu vou sair aqui agora para pedir o Messias para mostrar, porque todo o espaço do Centro de Evangelização está ocupado pelos militares do Exército Brasileiro. Aqui foi montado um hospital de campanha, uma estrutura de apoio logístico e também são distribuídos. Nesse momento os militares estão no momento da janta, daqui a pouquinho vão receber a visita do general. Enfim, toda essa estrutura faz parte da Operação Perseu. É a primeira vez que o Exército Brasileiro realiza uma operação que reúne todos os comandos em um mesmo espaço. Essa operação ela vai acontecer também nas outras regiões onde estão os comandos do Exército no Brasil. Mas para falar do que está acontecendo aqui no Centro de Evangelização, eu vou chamar aqui para conversar comigo o Tenente Coronel Nunes. Tenente, explica para a gente o que está acontecendo aqui nesse espaço. Bem, aqui nesse espaço a gente tem desdobrado uma base logística de brigada com todas as suas estruturas. Além disso, a gente está recebendo aqui o 6º Batalhão de Infantaria Aeromóvel, o 20º Grupo de Artilharia Aeromóvel e o Hospital de Campanha, com sua estrutura modular, para fazer as vezes da função logística saúde do Batalhão de Logístico Aeromóvel. Olha, para quem está acompanhando a gente pela TV, está vendo agora algumas imagens. A gente esteve aqui hoje à tarde acompanhando e vendo a estrutura do hospital de campanha. Essa estrutura, ela também serviu na Operação Taquari, que foi lá no Rio Grande do Sul, naquele período de enchente. E ela foi montada aqui, leva 48 horas para montar. O que tem nesse hospital de campanha e o que vai ser feito no próximo domingo? Bem, então nesse hospital de campanha ele tem uma estrutura modular. Então ele se adapta à realidade da operação, o que for necessário. Os módulos, como você falou, chegam e são desdobrados em até 48 horas, a partir do momento que chegam na posição. E eles têm uma UTI móvel, eles têm uma sala vermelha, tem um gabinete odontológico, uma enfermaria, uma área para triagem de feridos. E no próximo domingo, na ação cívico-social que será realizado pelo Exército aqui, esse hospital de campanha ele vai ter uma característica dual. Então ele apoia não só a operação, apoia não só o adestramento dos militares, mas também vai estar aberto à população local para poder participar e usufruir dos meios que são desdobrados aqui em prol do Exército e dessa vez em prol da população também. É importante a gente destacar que serão os peregrinos que vierem à Canção Nova, podem utilizar os missionários e também o Exército vai para a praça aqui da cidade de Cachoeira Paulista Central para atender a população. Isso, então essa ação cívico-social ela ocorrerá em 2 momentos. Na parte da manhã
será desdobrada aqui no nosso centro de evangelização, essa ação cívico-social, e na parte da tarde, na Praça da Cidade, para atender a população de Cachoeira Paulista. Obrigado por ter reservado um momento aqui do senhor para conversar conosco, viu? Lembrando que esse adestramento é um treinamento das tropas que o Exército Brasileiro está realizando na Operação Perseu. Eu volto com você, Mauricéia. Obrigada, Matheus, pelas informações. A Força Aérea Brasileira lançou hoje ao espaço um foguete de sondagem para experimentos científicos e tecnológicos. O veículo não tripulado levou junto uma curiosidade. Veja na reportagem. O foguete modelo VS-30 V15, de quase 8 metros de comprimento e 1,5 toneladas de combustível sólido, partiu do centro de lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O veículo não tripulado tem por objetivo monitorar e acompanhar foguetes e satélites em voo a partir da coleta de dados da trajetória, desempenho e funcionamento dos veículos. A iniciativa também busca treinar os técnicos que trabalham no centro de lançamento. Até hoje, mais de 3.000 lançamentos ocorreram nas plataformas do centro, divididos em 717 operações. Mas a operação de hoje tem uma peculiaridade. O foguete levou 1.000 cartas escritas por alunos de 4 cidades próximas à base da Força Aérea Brasileira. A professora destacou a importância dessa iniciativa. E aí, quando vê a oportunidade de a gente pegar essas cartas para levar para a escola, para que eles fizessem esse pensamento com o futuro, foi ótimo, porque acho que eles não têm essa perspectiva de pensar tão longe. Talvez eles pensem daqui 1 ano, daqui 6 meses, onde é que eu vou estar? Mas 50 anos realmente foi uma experiência legal para eles. As mensagens falam do futuro e da esperança para as próximas gerações. Depois de cruzar a atmosfera, serão trazidas de volta e depositadas no Oceano Atlântico, eternizando assim as aspirações e os sonhos dos jovens de hoje. Eu gostei e eu pude refletir sobre o futuro que eu não tinha refletido antes. Só sobre, por exemplo, profissões, essas coisas que eu tinha refletido já. Mas sobre 50 anos, 40, eu nunca tinha, e foi interessante, principalmente poder escrever isso no papel e que talvez outras pessoas possam ver, não sei o que é que vai acontecer, interessante. A gente está levando as nossas palavras para o espaço simplesmente para depois voltar para uma nova geração. Eu acho isso muito bacana. Refletir sobre daqui a 50 anos, eu espero que o ser humano ele consiga encontrar meios para a gente ter uma paz. Neste fim de semana, o Sudeste, Centro-Oeste e o Sul do país estarão em alerta para temporais, enquanto no Nordeste o calorão aumenta. O destaque vai para algumas capitais que terão um grande volume de chuva. É o caso de São Paulo, Brasília, Goiânia e Campo Grande. Chove muito também no interior do Rio de Janeiro e grande parte de Minas Gerais. Já nas capitais do Rio de Janeiro e Espírito Santo, tempo firme com temperaturas elevadas. No Centro-Oeste, o sol aparece e garante um dia quente e abafado. Porém, o sábado terá pancadas de chuva com raios e trovoadas em praticamente toda a região. Você que vem a Canção Nova vai encontrar Cachoeira Paulista, sim, com chuvas e trovoadas. Vai fazer mínima de 22 graus e máxima de 31. No sul do país, a frente fria e o corredor de umidade formam chuva volumosa também com trovoadas e raios. Já na Campanha Gaúcha e no leste do Rio Grande do Sul e também na região metropolitana de Porto Alegre, sábado ensolarado. As instabilidades se afastam do Nordeste. Com isso, o sábado vai ser de tempo seco e quente em todos os estados do Nordeste. E as temperaturas podem chegar perto dos 40 graus no interior da região. O sol também aparece na região norte, vai manter o tempo firme no Acre, Tocantins e Pará. Já nos demais estados da região norte, dia abafado e com pancadas de chuva. Os termômetros marcam mínima de 21 graus em Porto Alegre, 24 graus no Rio de Janeiro e máxima de 34 graus em Manaus e em Cuiabá. A música na liturgia é tema do repórter Canção Nova do próximo domingo. Adelita Stoebel faz o convite para você. Neste domingo, no repórter Canção Nova, vamos rever um programa especial de março sobre a tradição da música sacra na celebração dos Santos Mistérios de Cristo. Nossa equipe visitou Campinas e São Paulo para mostrar o trabalho das escolas Cantorum e também acompanhou o coral Canção Nova, que transforma vidas com a música há mais de 20 anos. Não perca, é hoje às 8 da noite. Espero você!
Veja daqui a pouco. STF volta a julgar a responsabilidade das empresas em relação aos conteúdos postados por usuários de internet. E ainda nesta edição, os detalhes da Conferência Jovem na Canção Nova. As ações apresentadas pelo governo federal para equilibrar as contas públicas têm refletido na economia do país. A repórter Gabriela Matos, de Brasília, tem as informações. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Adilson. Um dia único para a economia brasileira. Pela primeira vez na história, o dólar fechou cotado a R$ 6,0005. E esse também foi o terceiro dia seguido de recordes da moeda americana, que nesta sexta-feira chegou a ser cotado em R$ 6,11. O índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, teve um dia de instabilidade e uma queda acentuada. Tudo isso um dia após integrantes do governo federal detalharem algumas medidas propostas no pacote de gastos, que busca aumentar a arrecadação e equilibrar as contas públicas. Alguns especialistas alertam que essas mudanças podem aumentar o custo de vida da população, especialmente do trabalhador. Ao meu lado está o economista Vitor Ludwig, que conversa com a gente sobre o assunto. Boa noite, Vitor. Boa noite, Gabi. Boa noite aos amigos da TV Canção Nova. Vitor, como essa cotação do dólar, ela pode afetar diretamente o trabalhador brasileiro? Gabi, infelizmente ela não pode, ela certamente afetará o trabalhador brasileiro. Basta a gente lembrar que boa parte das commodities elas são negociadas em dólar. Então a soja, que faz o óleo de soja, ela é negociada em dólar. O barril de petróleo, que é matéria-prima do combustível, que é matéria-prima do gás de cozinha, ele é negociado em dólar. Então a elevação do preço do dólar eleva o preço das commodities, que eleva toda a cadeia. E como a gente pode lidar com essa alta de forma eficaz? Gabi, esse é o maior problema da inflação, porque ela afeta de sobremaneira os mais pobres, né? Os mais pobres, eles têm quase toda a sua renda consumida por bens de consumo primário ali. Não tem muito espaço no orçamento, então eles não têm para onde reduzir mais o orçamento, né? Ainda que a proposta do governo ela traga uma valorização do salário mínimo pela inflação, a gente tem que lembrar que boa parte da população ela está na informalidade. Então, o projeto ele não traz instrumento suficiente para os mais humildes se protegerem, mas sim aqueles que têm um pouco mais de condição, que podem colocar aí títulos públicos, títulos pós-fixados, enfim, pontos dessa natureza. E sobre o pacote de medidas que foi apresentado, ele futuramente provavelmente vai trazer resultados positivos. Mas quais são os riscos imediatos que a classe trabalhadora pode sentir? Gabi, de fato, como eu falei, o pacote ele traz economias, mas ele é ínfimo, né? Ele não é suficiente. O maior problema disso é a percepção de risco fiscal que ficam para os investidores. Os investidores olham o aumento da dívida, olham um pacote que é insuficiente e falam, putz, vai vir aumento de imposto, vou tirar o meu dinheiro daqui, vou tirar investimento, vou tirar... E tirando investimento é tirando emprego, tirando renda, tirando, enfim, qualidade de vida da população brasileira. Ótimo, obrigado, Vitor, obrigada pelas informações. Pois é, então agora cabe a nós esperar para ver o que vem futuramente, né? Voltamos ao estúdio. Boa noite, Gabriela. Bom final de semana. O Supremo Tribunal Federal retoma na próxima semana o julgamento que pode responsabilizar empresas de tecnologia por conteúdos divulgados nas redes sociais. Cristiano França tem as informações. 2 recursos apresentados por plataformas digitais questionam as regras sobre a responsabilidade das empresas em relação aos conteúdos postados por usuários. Nessa próxima quarta-feira, o STF retoma o julgamento sobre o assunto. E um dos casos envolve a condenação para indenizar uma dona de casa, vítima de perfil falso, enquanto o outro recorre da decisão sobre a retirada de conteúdo ofensivo contra uma professora. Atualmente, o Marco Civil da Internet responsabiliza as plataformas civilmente, quando não cumprem ordem judicial para a remoção de conteúdo. A AGU agora defende o aumento dessa responsabilidade, especialmente para conteúdos ilícitos. As grandes plataformas reconhecem a necessidade de maior responsabilização, mas pedem que seja restrita a casos específicos, como golpes de Estado, terrorismo e abuso infantil. A expectativa é que o STF defina se as plataformas devem ser mais ativas na moderação de conteúdo, o que pode impactar o futuro da regulação digital no Brasil. O relator, o ministro Dias Toffoli, destacou a necessidade de atualização das normas, considerando os riscos das novas tecnologias. De Brasília, Cristiano França para o Canção Nova Notícias.
PROCONs de todo o país se mobilizaram em alertar consumidores sobre os preços e práticas da Black Friday. Em São Paulo, os agentes do PROCON promoveram ações nos terminais de ônibus e em estações de trem e de metrô. A ação que surgiu nos Estados Unidos é a oportunidade de oferecer promoções e descontos para facilitar as vendas. E se o consumidor tem mais oportunidades, os especialistas fornecem orientação para evitar fraudes. É muito importante que o consumidor, ao longo das semanas anteriores, verifique qual o valor do produto para que não ocorra a maquiagem dos valores pelos fornecedores. A Secretaria de Transporte e o PROCON de São Paulo se uniram para informar e auxiliar os consumidores. Na capital, os postos de atendimento foram localizados nas estações Tatuapé, metrô Sacomã e no terminal metropolitano do Jabaquara. No metrô Jabaquara, a movimentação começou logo cedo e a população aprovou a iniciativa inédita em São Paulo. Eu já tive um golpe realmente, eu comprei algo que eu pensei que eram 4 itens, na verdade veio um só que não valia a pena, paguei muito caro. A informação é tudo. Às vezes a gente tem que parar um pouquinho para ter a informação, a gente tem que se preocupar um pouquinho mais. Porque às vezes a gente não se preocupa e acaba gastando desnecessário. Eu muitas vezes faço isso, coisas que às vezes você no entusiasmo, de fato, você acaba fazendo coisas erradas. Maria é voluntária de um projeto de combate à violência contra a mulher no terminal. Ela deseja comprar um produto e foi até a ação para se informar antes de comprar. Agora eu vou conversar com elas agora para ver o que elas podem fazer para melhorar, para me orientar e para ver se eu consigo comprar essa máquina que vai ajudar a população, as mulheres, a trabalhar com empreendedorismo social e melhor. Com a proximidade do Natal, as cidades ganham luzes e cores para celebrar a data. Vamos a Belo Horizonte porque hoje é dia de inauguração de um dos principais cartões postais da cidade. É isso mesmo, Moniz Amorim? Boa noite. Ei, Mauro, boa noite a você, boa noite a todos. É isso mesmo, a Praça da Liberdade fica na região centro-sul aqui de Belo Horizonte. Como a gente pode ver, ó, já está toda iluminada para o Natal. O acendimento aconteceu agora há pouco, deve ter uns 2 minutinhos só. Na verdade, todo o circuito Liberdade está iluminado. E isso compõe a praça e os prédios históricos do entorno. Eu vou pedir o Vitor para mostrar que muita gente veio aqui acompanhar esse acendimento da Praça da Liberdade, ver aí essa iluminação. Que desde 2022, as luzes, elas buscam ressaltar o aspecto da cultura mineira. Lá no fundo a gente vai ver imagens que buscam lembrar aí a igrejas barrocas, a gente tem queijo, a gente também tem bordados, família e, claro, mostrar um pouco da fé. Todo esse caminho que as pessoas vão fazer aqui, o convite é que elas não fiquem só aqui na praça, é que elas possam caminhar até o Palácio da Liberdade, que vai se tornar um verdadeiro Palácio do Natal. E sabe por quê? Porque ali dentro vai acontecer uma exposição de presépios. É claro, é a iluminação, a decoração, não nos deixando esquecer o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus. A nossa equipe segue aqui acompanhando toda a iluminação, a gente vai mostrar parte por parte, filmar lá dentro os presépios e tudo isso você confere na segunda-feira no Canção Nova Notícias. Mauri Sabará. Obrigada, Moniz, e boa noite. A seguir, Canção Nova em Aracaju vive expectativa para o Osana Sergipe. E em Cachoeira Paulista, a nossa equipe mostra a programação da Conferência Jovem. A Canção Nova em Aracaju realiza amanhã o Osana Sergipe. O evento espera reunir 4.000 pessoas. Os preparativos para o Osana Sergipe estão a todo vapor. Este ano o evento acontece em um único dia,
Na programação, louvor, adoração, pregações e Santa Missa. Começaremos às 7h30 da manhã com a oração do Santo Terço, pedindo a Nossa Senhora que vá à frente. Depois animação, adoração ao Santíssimo Sacramento. Logo em seguida, pregações com Márcio Mendes. Na parte da tarde, pregação, Terço da Misericórdia com a Gabi e o Padre Gilberto. E logo em seguida, a missa de encerramento com o nosso querido Dom Josafá. O nosso arcebispo vai presidir a Santa Missa às 16 horas. E após a Santa Missa, um momento oracional e de louvor comigo, Emanuel Estênio, e com o Padre Edilberto. Os equipamentos já estão sendo montados e o palco já começa a tomar forma. A expectativa é reunir aproximadamente 4.000 pessoas para um momento de alegria, bênçãos e espiritualidade. Estamos esperando todo esse povo sergipano aqui, nesse espaço enorme que preparamos especialmente para que as graças de Deus sejam derramadas na vida de cada um e com certeza será um momento maravilhoso de espiritualidade, pregação, oração. Estamos organizando todo o ambiente para que Deus possa fazer na vida de cada um. O evento será transmitido para todo o Brasil a partir das 8h20 da manhã. Uma estrutura está sendo montada para alcançar milhares de pessoas através das ondas da TV Canção Nova. São mais de 25 profissionais envolvidos, para organizar toda essa estrutura de áudio, a parte técnica, as câmeras, a parte operacional, os operadores também. Hoje estamos aqui, puxando os cabos, organizando, posicionando as câmeras, deixando tudo pronto para receber o povo de Deus que vem aqui. Amanhã a gente vai celebrar tudo isso. As vitórias, as pequenas vitórias do dia a dia e as grandes vitórias, as grandes curas, libertações. E claro, também suplicar ainda mais vitórias para este ano, que está terminando, e para o que está para chegar. A Canção Nova existe para anunciar o Evangelho e alcança muitas famílias através dos meios de comunicação. É por isso que a sua ajuda é tão importante para manter esta obra de evangelização. Alcançamos 83% da nossa meta para o mês de novembro, que está terminando. Para nos ajudar a fechar a campanha deste mês, o Pix é uma boa alternativa. A chave é pix.doação@cançãonova.com. Conheça mais, acesse clube.cançãonova.com. Obrigado por contribuir com a gente. De volta ao CN Notícias, Matheus Alves está ao vivo no Rincão do Meu Senhor, dentro da Chácara de Santa Cruz, e agora vai falar sobre a programação de eventos do fim de semana na Canção Nova. Matheus, é com você. Rincão do Meu Senhor que está totalmente diferente do comum, viu? Nas imagens de Messias Junqueira dá para mostrar, tem telões por todo lado, as luzes estão todas configuradas, porque tem programação nesta sexta-feira da Conferência Jovem, que antes chamava Congresso Jovem da Canção Nova, agora a Conferência Jovem está na sua 5ª edição. O Rincão está todo preparado para receber toda essa juventude, mas para falar um pouco mais de como vai ser esse fim de semana animado e empolgante aqui na Chácara de Santa Cruz, está a Day, ela que apresenta o Revolução Jesus nas noites de segunda-feira. Boa noite para você, obrigado por ter reservado um minutinho do seu tempo aqui conosco. O que os jovens podem esperar deste fim de semana? Será um fim de semana muito interessante, porque nós temos muitos momentos de oração, momentos de efusão, momentos de descontração e principalmente contar com o Espírito Santo, que quer nos deixar com uma expectativa da sua volta. Assim como o Padre Jonas sempre nos disse, Nós, a Canção Nova, somos o povo que prepara um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. E o tema da conferência trata-se disso, Nós somos expectantes pela volta do Senhor, então nós precisamos estar preparados por isso. E nessa conferência nós queremos nos preparar e preparar todos aqueles que estão aqui para a volta de Jesus. Que ótimo, que bênção. E olha, tem um detalhe que no site do eventos.cançãonova.com está lá escrito a programação. Ato 1, Ato 2, o que são esses atos que irão acontecer amanhã no sábado? Olha, a programação é dividida em atos justamente para fazer uma forma diferenciada, uma linguagem diferente que seja atrativa para os jovens. Por quê? É como se fosse atos de teatro, peças teatrais, que a gente não queria dividir apenas por parte da manhã, parte da tarde. São atos que englobam várias ações, várias atividades, para que os jovens possam vir e, olha, vou pro ato. O que vai ter? Não sei, será surpresa, mas eu vou na expectativa porque eu sei que vai ser algo muito bom. Lembrando que todo esse momento da Conferência Jovem será transmitido pelo CN Plus, Exatamente, está sendo transmitido pelo CN Plus, então você pode entrar aí, baixar o aplicativo que vai estar transmitindo todo o nosso evento aqui.
Obrigado por sua participação aqui conosco. Nesta tarde, Messias Junqueira e eu estivemos aqui no Rincão do Meu Senhor, acompanhando os primeiros jovens que chegaram logo para a abertura que aconteceu às 2 da tarde. Acompanhe com a gente. Um evento para a juventude organizado pelo Ministério Jovem Canção Nova. Durante este fim de semana, o Rincão do Meu Senhor será uma extensão do Espaço Jovem e os participantes estão empolgados. Diz muito da minha vocação também esse encontro. No ano passado, dentro do encontro, teve um momento de oração, onde Deus falou diretamente ao meu coração. Assim como Pedro, que foi motivado por uma experiência de fé, Larissa vê na conferência uma oportunidade de alimentar sua intimidade com Deus. Eu espero um momento de muita graça e que eu possa realmente escutar o que Deus tem para falar para mim. Um grupo de pessoas que espera por algo são chamados de expectantes, não por algo ilusório, fantasioso, utópico, mas uma expectativa real. Essa é a proposta da 5ª Conferência Jovens Canção Nova, o ecoar da última canção que já começou. Onde, com uma linguagem atualizada, a gente quer chegar até o coração do jovem. Por isso que a gente convida ele não apenas vir para um evento, mas para fazer uma experiência. Tanto que ele não saiba os detalhes da programação, da estrutura, ele vai saber quando ele chegar aqui. Diferente de outros acampamentos, os jovens tiveram que se inscrever para participar do evento. E aí eles recebem um kit que tem a garrafinha, tem os stickers, tem a camisa oficial da conferência e depois lembrarem dos momentos que eles viveram aqui. A Conferência Jovem terá transmissão exclusiva pela plataforma CN Plus. Para poder viver essa experiência junto com a gente e não deixar de vir no próximo ano, porque a conferência ela é anual, então você olhando, com certeza você já se programa para o próximo. Me disseram que ele vem, se ele disse, então ele vem. Esse importante encontro de espiritualidade tem alcançado a muitos jovens e é importante também tomar nota dos testemunhos, como a gente tem visto aqui pela Chácara de Santa Cruz. Ainda mais que vamos falar do Carisma Canção Nova. Quero dizer, não sou tão jovem assim, mas fiz minha inscrição. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Bom fim de semana para você e até segunda. Assista daqui a pouco o projeto da M Almas, Gente de Fé e Jovens Sarados. Santa noite a você, bom final de semana e até segunda.